Se você, assim como eu, foi diagnosticada com diabetes gestacional, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar com mais detalhes como foi a minha experiência com a diabetes na gestação. Diabetes gestacional é aumento da hiperglicemia no sangue. Como é que funciona o exame? Entre a 24ª e a 28ª semana de gestação, a gente vai no laboratório e marca esse exame, que é um exame onde tu toma um suquinho bem doce. Eles vão te dar um suco e eles vão medir a tua glicemia de 30 minutos, 1 hora e 2 horas. Então, eles vão fazer 3 medidas, pelo menos assim foi comigo. E ali, com base naqueles dados, né, nas referências, tu vai ficar sabendo no resultado do exame se tu tem a diabetes gestacional ou não. Eu tive a diabetes gestacional. Confesso para vocês que eu fiquei bem assustada no início, porque eu não entendia muito bem. O resultado do exame saiu e eu fui pesquisar por conta própria na internet antes de fazer a consulta com o doutor. Então eu já, pelo que eu pesquisei na internet, pelos valores de referência que tinha no meu exame, eu já imaginei que eu estava com diabetes gestacional. Fiz lá a consulta com o doutor, ele olhou os exames e está com diabetes gestacional. Então, a partir de hoje, a gente vai mudar a tua alimentação. Nada de açúcar e quase nada de carboidrato, porque o carboidrato, como vocês sabem, ele vira açúcar, né, no nosso corpo. Eu fiquei muito preocupada. Eu lembro que eu falei, tá, doutora, mas tá tudo bem com o bebê? Vai ficar tudo bem com o bebê? Não, vai ficar tudo bem, desde que a gente consiga controlar. E eu lembro que eu fiquei muito assustada e fui fazer várias pesquisas para entender melhor sobre a diabetes gestacional. E assim, gente, a diabetes gestacional acontece com muitas mulheres, não é incomum, é bem comum, na verdade, é bem comum acontecer. Então isso já me deixou mais tranquila, né? Digamos assim. Claro que eu sabia que eu ia ter que melhorar a minha alimentação e tudo mais, mas eu já fiquei me sentindo mais tranquila um pouco, porque eu fiquei bem nervosa de início. Eu chorei tudo, né? Fiquei nervosa, fiquei preocupada. E aí fui pesquisar inúmeras coisas. Eu gosto muito de pesquisar as coisas. Tudo eu pesquiso na internet e em mais de um lugar, de preferência, para eu ter certeza se realmente é bem aquilo mesmo que eu tô pesquisando de início, né? Para que eu marcasse com uma nutricionista, porque a gente ia precisar fazer uma dieta a partir dali. E aí eu marquei com uma nutricionista. Eu procurei uma nutricionista que ela era do Rio de Janeiro, eu acho. E ela então me passou o café da manhã, do que eu poderia comer no almoço, do que eu poderia comer na janta, né, um lanche da tarde e tal. E depois que eu comesse, eu sempre teria que medir então a minha glicose. Tem um aparelhinho que a gente compra, que eu trouxe aqui o meu pra mostrar pra vocês, ó. É esse aparelhinho aqui, ele vem nesse estojinho. Esse que eu comprei é da GTEC, tá? Ele é assim, ele vem esse aparelhinho aqui, vem a caneta medidora, a caneta que tu vai espetar o dedo. Vem as agulhinhas num pacotinho, que tu vai precisar usar a agulha, né? E vem as fitinhas, aqui. Aqui vem as fitinhas, tá? Inclusive até sobrou aqui algumas fitinhas, ó. Que eu acabei não precisando usar tudo. Aí, como é que funciona? Tu vai abrir a caneta aqui, ó, e aqui, ó, tem a agulhinha, tá? A gente vai colocar a agulha, vai tirar do saquinho, vai colocar a agulhinha aqui, vai fechar a canetinha e vai... Eu não vou furar agora, né, gente? Mas aí tu vai botar teu dedo aqui, qualquer um dos dedos, vai apertar o botãozinho e pim! A agulhinha vai pra cima, vai furar, vai sangrar. Aí tu já vai estar com a fitinha ali, né, no aparelho, ó. Quando a gente insere a fitinha no aparelho, ó, ele liga. Aí aqui em cima, ó, gente, ali em cima nessa fitinha, onde tem como se fosse uma bateriazinha aqui, a gente vai colocar o pinguinho do sangue que a gente furou. Vai aparecer aqui o nível da glicose. Então é assim que a gente mede, né, a glicose. E aí foi assim, o doutor me disse que ele acreditava que a gente ia conseguir controlar só com a alimentação, mas que se fosse preciso, a gente ia aplicar insulina.
Graças a Deus, Deus deu tudo certo. Eu consegui ficar só, controlar só com a alimentação. Seguir assim, bem à risca, sabe? O que a nutricionista me passou. Essa nutricionista, ela tinha experiência em gestação, né? E isso é importante que a gente busque, se a gente conseguir, uma nutricionista que entenda um pouco mais sobre gestação. E essa nutricionista que eu consegui, ela já atendia gestantes que tinham diabetes gestacional, então ela já estava acostumada. O doutor me deu uma tabelinha para eu imprimir e ele pediu que eu anotasse para ele ali durante 2 semanas, primeiro, valores que iam saindo da minha glicemia. Eu ia tendo que picar o dedo umas 3 vezes ao dia, 4 vezes. Dá para ser 3 vezes, tá? Daí ele pediu para intercalar, que em um momento fosse após 1 hora de refeição e em algum momento fosse após 2 horas, em momento fosse em jejum. E ali tem os valores de referência certinho que ele passa também. Que eu me lembro, se eu não me engano, por exemplo, em jejum a gente tinha que estar com 94. Se já com 95 já tinha passado. Aí eu já tinha que marcar ali na tabelinha. O que geralmente acontece, tá? Quando a gente acorda de manhã e ela já tá alterada, é porque provavelmente a gente se passou ali no momento da janta. A gente comeu um pouquinho mais de alguma coisa que aumentou ali a nossa glicose, e aí a gente acaba que acorda com a glicose alterada. Mas geralmente eu não acordava, tá, com a glicose alterada. Geralmente ela sempre tava baixa mesmo, acho que uma vez só eu acordei com a glicose alterada. O que a nutricionista me falou? Ela disse: depende muito de gestante para gestante. Por exemplo, tem alguma coisa que eu possa comer que para mim não vai interferir, não vai aumentar, não vai dar um pico, por exemplo, na minha glicemia. Por exemplo, batata frita. Eu conseguia comer na gestação. Claro, eu também não me passava, mas eu conseguia comer um pouquinho. Arroz, eu também conseguia comer pouquinho. Teve um dia lá que eu comi 2 pães integrais. Quando a gente está com a diabetes gestacional, o recomendado é que a gente ingira mais coisas integrais, tenha mais integral na composição. Eu fui pesquisar sobre todas as frutas, né? Todos os alimentos. Essa manhã eu comi 2 pães e já aumentou. O arroz e a batata frita não aumentavam, mas então isso vai depender muito de gestante para gestante, de pessoa para pessoa. O arroz e a batata pode não pegar para mim, mas pode pegar para você. Então tudo que eu tava comendo pela primeira vez, eu pegava minha canetinha e eu ia lá, esperava 1 hora. Por exemplo, hoje eu comi arroz e saladinha e alguma coisa. Vamos ver como é que foi o arroz pra mim. Espero 1 hora, vou lá, pico meu dedinho e vejo enquanto que vai estar minha glicose. Porque aquelas outras coisas que eu tenho no meu prato, eu sei que são alimentos que não interferem. E outra coisa que eu aprendi também, uma coisa doce não necessariamente significa que ela vai ter um índice glicêmico alto. Então, às vezes, a gente pode comer uma fruta que a gente pense assim, não é tão doce, não, eu posso comer. Mas essa fruta, ela pode ter um índice glicêmico alto. Então, a gente tem que pesquisar. É bom que vocês pesquisem. Eu fiz assim, eu entrei na internet, como eu falei pra vocês, fui em mais de um site. Claro, também perguntei tudo pra nutricionista. E fiz tipo, em primeiro lugar, as frutas que não alteram quase nada. Em segundo lugar, as que alteram mais ou menos. Em terceiro lugar, as que alteram bastante. Então eu fui fazendo assim, para frutas, para alimento. E claro, fui seguindo ali o que a nutricionista me falou. Gente, graças a Deus comigo deu certo. Eu consegui estabilizar, digamos assim, manter ali em níveis ok. Subia assim, claro que tinha vezes que subia bastante a minha glicose, mas não era todos os dias e nem várias vezes na semana. Era tipo 1 vez, 2 vezes no mês ali, 3 vezes no máximo. Se basear também que a gente não faz só uma refeição por dia, a gente faz mais. Então, né, se subir 1, 2, 3 vezes no mês não é nada demais, não é nada alarmante, né? Eu acredito que o problema seja realmente como quando a gente está fazendo a dieta, que a nutricionista passou, tá fazendo o exercício físico, que é outra coisa que também é muito recomendada na diabetes gestacional, que a gente faça exercícios físicos.
Eu vou ser sincera com vocês, eu não pratiquei exercícios físicos, o máximo que eu fiz foi algumas caminhadas, mas eu não pratiquei, não entrei para academia, que era uma ideia que eu tinha. Porque a gestante pode fazer academia, claro, ela vai ter que adaptar os exercícios ali para ela, mas a gente pode sim fazer academia. Importante que faça, porque eles recomendam, né, que a gente una essas duas coisas, né, a dieta, alimentação com a atividade física. E daí também é bom, né, a gente ver com o nosso obstetra o que ele recomenda naquele momento. Porque eu acredito que a mesma coisa que sirva ali para diabetes gestacional, o que pode ser bom para mim, que pode não alterar tanto para mim, pode alterar para você, a mesma coisa com exercício físico, né? É bom perguntar pro teu obstetra. Até porque é ele que tá te acompanhando desde o início, é ele que vai saber te dizer, né? O que é melhor, o que tu pode praticar, até onde tu pode ir com mais segurança. Outra coisa também que me deixou um pouco nervosa é que a gente não cuida da diabetes na gestação. Pode acontecer do nosso bebê nascer diabético, dele já nascer com diabetes. E eu fiquei com muito medo disso, porque eu fiquei pensando, não é justo que o meu filho nasça com diabetes por minha responsabilidade, sabe? Então eu realmente tentei fazer tudo certinho. Olha, se eu falhei, realmente não foi a minha intenção. Eu tentei seguir tudo da maneira mais certinha. Comecei a comprar iogurte zero lactose. Então eu fazia assim, eu tomava bastante iogurte com frutinhas picadas. Comprava bastante também daqueles tipo iPro, que tem outras marquinhas, mas é tipo uma caixinha que vem como se fosse um leite, daí tem vários sabores, morango, né, chocolate, café, enfim. Eu só não comprava de café por ser de café, né, por ser sabor café, vai saber, né, não, a cafeína não é recomendada na gestação. E a iPro é só uma marca, né, tem outras marcas. Então eu tomava bastante disso também, porque nesse iPro ele também trazia bastante proteína. Vai comendo ele, né? Porque tu também não vai zerar o carboidrato, né? Tu vai reduzir o máximo que tu conseguir, mas não vai zerar. Então, para não dar, por exemplo, um pico, né? Não deixar muito alto, é bom que tu não coma só o carboidrato. É bom que sempre tenha ali uma proteína e uma gordura junto. No entanto, que nesse dia que eu contei para vocês que eu comi esses 2 pães integrais, guacamole, eu acho que subiu a minha glicemia exatamente porque eu não botei uma proteína junto. Proteína, gordura boa e carboidrato, né, se precisasse. E açúcar, gente, eu não comi nada. Eu não comi nada de doce, né, nesse tempo de gestação. Não dizer que nada. No meu trabalho, um dia as meninas lá fizeram um bolo de aveia com banana. Eu peguei um pedacinho de bolo para provar. Já subiu a minha glicose. E banana é doce, né? E ela é uma das frutas que pode fazer com que a nossa glicose suba. No entanto, que a minha nutricionista ela recomendou que eu comesse um pãozinho, por exemplo, com pasta de amendoim e meia banana. Meu pãozinho integral passava pasta de amendoim, picava as bananinhas ali por cima, né? Meia banana e comia também como lanche. Bom, gente, outra coisa que eu achei interessante, né? Anotando aqui, que eu também fui pesquisar. E corrijam se eu estiver errada, por favor, tá? Eu realmente estou falando aqui sobre a minha experiência pessoal, né? Eu não sou formada em nada da área da saúde. Mas a metformina, pelo que eu pesquisei, ela é um medicamento para diabetes do tipo 2, só que tem alguns profissionais da saúde que acabam indicando ela na diabetes gestacional. Só que o que acontece? Pesquisando, eu pude ver que a metformina, essa medicação, ela atravessa a placenta. Já a insulina, ela não atravessa a placenta, por exemplo. Ela trabalha ali só no corpo da mãe, pelo que eu pesquisei. Já essa outra não, né? Ela acaba que ela atravessa a placenta e isso pode prejudicar, né? O neurodesenvolvimento da criança, pelo que eu pesquisei. Então, vale aí mais para ficar alerta mesmo. Se você está assistindo esse vídeo agora e por algum acaso, né, por coincidência do destino talvez, o doutor recomendou essa metformina, talvez seja bom dar uma pesquisada, uma questionada ou até mesmo entrar em contato com um outro médico, uma segunda opinião se a gente está ali desconfiada, se a gente está sentindo alguma coisa.
Bom, gente, então é isso. Essa foi a minha experiência com a diabetes gestacional. Eu acho que eu falei bastante nesse vídeo, mas eu espero que vocês tenham ficado até aqui, porque é um assunto importante, é um assunto de se dar atenção, mas é uma coisa que a gente pode sim muito bem controlar apenas com a alimentação e com o exercício físico ali. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha servido de auxílio, que alguma informação tenha feito sentido. Espero que eu tenha conseguido compartilhar alguma novidade, alguma coisa que você ainda não sabia sobre a diabetes gestacional. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. O meu canal é um canal novo que eu tô fazendo para compartilhar com vocês as minhas experiências. Eu também pesquiso bastante assuntos, então o que eu trago aqui, geralmente eu dou uma pesquisada também antes, e é para compartilhar com vocês. Eu criei um e-book com informações e dicas que podem ajudar muito nessa jornada. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também deixa o like no vídeo, porque isso ajuda, né? Você já sabe, né? Isso ajuda com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Tchau!